Bom dia, agora sim, Bom dia. chamada feita, então estamos gravando. Olha só, o Arthur O chegou. Instagram, peraí. Maravilha. Vai falar que o Arthur entrou. Vamos lá, Ana, Oi, você pode começar. ok. Deixa eu ver se está habilitado aqui o compartilhamento. Tá, Tá sim, já tô compartilhando, tá aparecendo pra vocês? sim, tá aqui. Sim, tá aparecendo. Apresentação no começo. Meu tema de história. Eu vou começar falando do comércio atlântico de escravizados. O comércio de escravizados no Atlântico, ou comércio transatlântico de escravos, também chamado de tráfico negreiro, ocorreu em todo o Oceano Atlântico, entre os séculos XVI e XIX. Escravos que foram levados para o Novo Mundo, que no caso é o que eles acabam de descobrir, o que a gente achou sobre isso, a maior parte pela rota do comércio triangular. Eram membros de povos da África Ocidental, que nas partes central e ocidental do continente. Eles eram vendidos por outros africanos para os comerciantes de escravos da Europa Ocidental, ou capturados diretamente pelos europeus. Então imagina, os caras mesmo vendiam seu próprio povo. Uhum. Ou eles eram mesmo capturados. O comércio triangular, ou comércio em triângulo, que eu havia dito no slide passado, é um termo histórico indicando comércio organizado entre três pontos. Por isso o nome de três portas. Por isso o nome, ou regiões. Por isso o nome de triângulo, porque são três, ó. Tipo, 1, 2, 3, entendeu? Aí ele era baseado principalmente em fatores econômicos positivos para a metrópole, que trocava mercadoria de baixo custo por escravos na África e os direcionava para as colônias. Então, era mais ou menos o que acontecia com os índios. Opa, o que aconteceu? Eu não sei. Mas era mais ou menos o que acontecia com os índios. Eles... como é que... Eles faziam lá o que os portugueses não davam, mas ganhavam um negócio, tipo um espelho, um negocinho de baixo custo. É o que ocorre ainda hoje. Tipo, pega um negócio bom e dá um negócio ruim. E o povo acha que fica bem. E os direcionava para as colônias. Então, eu pegava os escravos e levava para as colônias. E que, por sua vez, direcionavam as mercadorias prata e ouro para as metrópoles. Então, eles faziam esse comércio mesmo. Tipo, ia, vai, ia, vai. E o regime de ventos no Atlântico também propiciava esse tipo de comércio para facilitar a navegação. Estima-se que mais de 15% dos africanos morreram no mar, com uma taxa de mortalidade consideravelmente maior na própria África durante o processo de captura e transporte de povos nativos para os navios. O número total de mortes africanas diretamente atribuíveis às viagens marítimas do período do tráfico negreiro é estimado em até 2 milhões. Ou seja, por conta das situações precárias de você viajar lá no porão de um navio, era isso que acontecia. Muitos acabavam morrendo. Porém, um olhar mais amplo em nativos africanos mortos por conta da escravidão entre 1500 e fim dos anos 1200, 1800, pode mais do que dobrar esse número. Então, imagina, se você já acha que 2 milhões é muito, já vai pegando uma taxa de 4 milhões e assim vai. A escravidão é uma forma de exploração do trabalho que existe desde a antiguidade. Então não era uma coisa nova, já existia faz tempo. O termo escravo vem do latim eslavos ou esclavos,
Os romanos se referiam aos povos eslavos que habitam até os dias de hoje o leste da Europa. Ou seja, ainda que o termo escravo seja automaticamente associado a africanos, os primeiros escravos eram brancos europeus, escravizados por brancos europeus. Então, não era só os africanos. Os primeiros escravos foram brancos, foram europeus. Então, eles escravizavam, tipo, gente da sua própria região ali. E o estabelecimento das colônias europeias fez com que a necessidade de mão de obra para trabalhos braçais, como a extração de metais preciosos e a agricultura, aumentasse. Por isso, foi necessária a utilização de mão de obra escrava. Primeiro foram os indígenas, mas logo a alternativa de se importar africanos se mostrou mais atraente economicamente para os fazendeiros. Também porque os índios não eram acostumados com as doenças, eles queriam fugir e tudo mais. Exploração portuguesa na África Atlântica. O objetivo inicial dos portugueses era chegar até as fontes do ouro, que era comercializado na rota subsaariana. A gente estudou isso no trimestre passado. Além do ouro, eram comercializados também a noz de cola, marfim. Marfim é aquele negócio que vem do elefante, né? Sei lá. Né? E a pimenta malagueta. Logo, os portugueses estavam com feitorias instaladas na região, que passou a ser conhecida pelos produtos que forneciam. Desse modo, temos a Costa do Ouro entre a Costa do Marfim e a Costa dos Escravos. O acesso a essas mercadorias proporcionou aos portugueses a possibilidade de fazer concorrência comercial com os italianos, que eram quem tinha o monopólio do comércio europeu. Ou seja, com eles conseguindo entrar na rota subsaariana e pegando o noz de cola, marfim, pimenta malagueta, isso possibilitou que eles começassem a fazer uma coisa com os italianos, porque antes era só os italianos que tinham essas mercadorias, e aí agora está possibilitando a concorrência. Todo mundo sabe, tipo, McDonald's com Burger King, mais ou menos isso. Só muda que era italianos com portugueses. É isso. Então você gosta do Mac, Ana? Ok. Opa, travou aqui. Agora voltou. Professor, assim, como em biografia, eu usei esse livro aqui, ó, Escravidão. E o meu pai disse que ele recomenda para você. Muito bom. É do Laurentino Gomes. Esse livro que ele disse que recomenda para você. Ótimo, muito obrigado pela indicação do dia. Gravado. Nós precisamos... Calma aí, deixa eu verificar se o Arthur Alves... Cadê Arthur Alves? O Arthur Alves está ali. Sim. Arthur, já quer apresentar a sua parte também? Como assim você já quer apresentar? E? Como assim você já quer apresentar? Ué, se você já está pronto, ué. Claro. Você vai projetar compartilhar alguma tela, alguma coisa ou não? Mas é só imagem mesmo. Tudo bem. Deixa eu abrir o PowerPoint.
vou falar muita coisa não, tá? Então, aqui é o título normal. E aqui, essa foto representa os escravos vindo para o Brasil. Quando pegavam eles, colocavam eles dentro daqueles barcos e colocavam eles naquelas partes minúsculas. Aí, esse aqui é a parte onde eles colocavam os escravos. Esse aqui é o que aconteceu com eles quando eles não obedeciam. Não, não é só isso não, tá? E eu também, pelo que eu li, o tráfico, né, de escravos foi quer dizer, a comercialização de escravos foi uma das maiores comercializações do mundo, tipo, que já aconteceram. Não tem muita coisa para falar. Só isso, então? Não tem muita coisa para falar, não. Ok. Obrigado. Só quero fazer algumas considerações gerais aqui. Como está no nosso material e a Ana destacou isso, nós precisamos deixar muito claro que sim, quem é que conhece a terra? O povo da terra. Então, quando os brancos, quando os portugueses, os europeus iam para a África em busca de escravos, quem é que ajudava, favorecia a captura de escravos, de homens? Os próprios africanos. Os próprios africanos que eram aliados dos portugueses porque Os pensaram que africanos com Não, poder. mas Os africanos com poder, Gente, tipo, da nobreza. também acontecia de escravizador, de africanos escravizarem seu próprio povo mesmo, não é só da portugueses, eles também É escravizaram. verdade, eu vou falar disso. Então, assim, pessoas, se, por exemplo, você vacilou, se você cometeu um crime, seria fácil de você ser um candidato a escravo. E como vocês notaram, o índice, o número de mortos na captura, porque você sabia que você ia para um lugar, para um país que você não tem ideia onde é, e você teria que trabalhar até a morte. Então, o raciocínio lógico de muitos era o seguinte: ou eu tento fugir e morro tentando fugir, ou simplesmente aceito ser escravo, viajar, cruzar o oceano para trabalhar até morrer. Então, muitos literalmente preferiam morrer do que submeter-se a serem capturados e escravizados. Mas vamos continuar aqui, temos bastante coisa. Arthur Elias. Professor, eu queria saber se pode transmitir a tela para mim, que quando eu tô pelo celular é muito ruim aqui. Aí eu mandei o trabalho para você no WhatsApp. Vamos lá. Calma lá, que eu teria que abrir aqui.
fazer assim. Show. Vamos lá. Fique à vontade. Eu vou falar sobre a escravidão na África Atlântica. Pode passar o slide, professor. Agora vai. A escravidão na África não foi mais branda e humanitária que o trabalho escravo exercido na América. Porém, começou bem antes da chegada dos europeus na África. Durante muito tempo, acreditou-se na ideia que a escravidão ocorrida na África fora mais branda e humanista, se comparada à escravidão praticada na América até o século XIX. Muitos defendiam a tese de que o cativo era absorvido pelo povo, que capturava, caracterizando uma escravidão exclusivamente do cunho doméstico. Mas, conforme veremos, a escravidão da África não ocorria somente nesse formato. No presente texto, nosso principal objetivo é analisar a escravidão recente da África e comparar com a escravidão presente do Novo Mundo. No entanto, não podemos comparar a brutalidade da escravidão da África com a da escravidão da América. Aí eu vou ler um pouco aqui da apostila. Quando alguns chefes tribais ou reis africanos perceberam que a venda de pessoas escravizadas interessava aos comerciantes europeus, a escravidão passou a apresentar características distintas daquela que até então era praticada. Em 1443, foi enviado a Portugal o primeiro grupo de escravizados da origem africana. Foram 235 pessoas e dessas 47 foram entregues ao infante não sei falar, Henrique, o grande patrocinador das navegações. A partir de então, esse comércio só cresceu e pouco a pouco as pessoas escravizadas representaram uma necessidade fundamental no reino português, realizando os mais diversos trabalhos, em quase todas as ocupações manuais, tanto nos centros urbanos quanto nos rurais. E Arthur, quer explicar alguma coisa, fazer mais alguma observação? Não, era só isso mesmo. Ok. Obrigado. Professor, Pois como não. eu e o Arthur era para ser dupla, a gente decidiu fazer individual e a gente foi falar da mesma coisa, tudo bem? Ok, exatamente, combinado. Fique à vontade, Bruna. Tá, calma aí. Estão conseguindo ver? Sim, chegou. Tá. Para quem quiser acompanhar, eu vou fazer as páginas 32 e 33. A escravidão ela começou bem antes da chegada dos portugueses nos povos africanos. Quando duas indígenas brigavam uma com a outra, geralmente eles acabavam pegando mulheres, homens e crianças e fazendo de escravos para a tribo que ganhou, que ia combater eles. Com isso, os chefes tribais, os reis africanos, que comandavam a tribo, eles perceberam que esses escravos interessavam muito os europeus. E em 1443 foi enviado o primeiro grupo de escravizados a Portugal, com 235 africanos. Só que desses 235 africanos, 47 foram para Dom Henrique, que era o patrocinador das grandes navegações. E aos poucos isso foi se tornando muito fundamental para Portugal. E esse comércio era feito à base de escambo. Os portugueses davam, por exemplo, temperos ou tecidos em troca de escravos. E em 1446, você podia comprar de 25 a 30 escravos, podia ser trocado por um cavalo já idoso.
Porém, em 1460, um cão já podia valer até 23 escravos. Os portugueses, eles viam isso como a escravidão como muito lucro, porque eles não precisariam pagar para eles iam literalmente trabalhar para eles de graça. Porém, os líderes tribais viam como uma vantagem política. E por volta de 1540, os portugueses começaram a praticar isso no Brasil, de pegar os indígenas e escravizar eles, nas bases de escambo. E esse comércio era conhecido como tráfico negreiro. Acabei. Pessoal, cuidado com o som aí de vocês. Davi, desliga o microfone. Não, gente. Bom, Tem alguém. Bruno, algum comentário, alguma consideração? Ok. Carol, e aí? Vamos lá? Eu vou apresentar o trabalho com o Felipe e com o Davi. O senhor precisa obrigatoriamente apresentar o PowerPoint? Se vocês tiverem, é muito bom. Você pode compartilhar pra gente, por favor? Vocês me O enviaram... Davi te mandou. O Davi. Ok, deixa eu verificar aqui, só um minuto. Beleza. Estão prontos? Sim. Maravilha. Pode passar, senhor. Pode ir, Felipe. Vou começar. A coluna grande é o mar que leva os cobros para sempre. Calunga pequena é a terra que os recebe como sementes. Essas frases foram escritas pela Lilian Morte e mostravam as ideias que os africanos tinham do mar, que levavam seus familiares, amigos, reis e guerreiros. Levavam em navios dos quais ninguém mais voltava. Os navios iniciavam os embarques de escravizados e depois de embarcados tinha início da travessia do Atlântico com condições desumanas. Figura da planta de um navio negreiro europeu do século XVIII. Os porões tinham 3 níveis. Um, onde ficavam armazenados as comidas e água. 2, a falsa coberta onde ficavam os escravizados. E 3, uma cobertura para a tripulação. No porão não existia janelas nem ventilação para evitar com que as pessoas se jogassem em alto mar. E as condições de transportes eram desumanas. E outra coisa do navio negreiro é que ele foi feito para ser transportado mercadoria, mas depois eles usaram para transportar os escravizados. A triste viagem durava cerca de 3 meses. A alimentação era escassa, não havia nem banheiros. O calor e a falta de estrutura do navio fazia com que a travessia se tornasse insuportável e os que não resistiam à travessia tinham seus corpos jogados no mar. Em tempestades em alto mar, os traficantes escolhiam mulheres e crianças para lançarem em alto mar e diminuir o peso da embarcação. Os corpos dos escravos ficavam em carne viva por causa das correntes e por rolarem sobre as pranchas de madeira devido ao contínuo saculejo de navio. E aí, alguém tem mais alguma consideração geral do grupo a fazer? Carol, Davi, Felipe? Não? Não. Ok. Então, isso para todos. Vocês viram um pouco das condições, quando nós falamos condições desumanas, subhumanas, é esse tipo de detalhe, esse tipo de
contexto que nós estamos querendo abordar. Fora, é claro, questões de salubridade, higiene pessoal. Imagine você viajando vários dias. Foram Todo vários mundo, meses. exato. E todo mundo fazendo cocô e xixi no mesmo lugar e tudo indo para todo lado, para todo mundo. É tipo um cativeiro, né, senhor? Uhum. Agora eu eles não imaginei tinham- rolando as coisas conforme vai. Ai, que nojo, Bruna. Então, assim, só para que vocês tenham uma dimensão, quando nós falamos em condições desumanas, subhumanas, nós estamos falando nesse tipo de situação. Mercadoria, animais valiam mais do que pessoas. É isso, tá? Então, isso precisa ficar muito, muito claro para não nos aprofundarmos e delongarmos aqui. Ok? Próximo tema. Giovana, Giovanni e Guilherme, vocês farão em grupo também ou individual? Como que ficou? Individual. Então, vamos lá. Giovana? Oi. Sor, você consegue me ouvir? Perfeitamente. Eu vou tentar compartilhar. Beleza, mano. Tomara que não trave tudo no meu computador. O senhor João tá fazendo aula ao contrário. Ele tá fazendo de ponta cabeça. Uhum. Verdade. Eu não. É sim, a sua câmera tá virada ao contrário. Pera, qual? Vira isso, João. Sor, eu posso mandar pra você? Eu não tô conseguindo compartilhar. Tá habilitado para compartilhar, tá? Mas quiser, pode sim. Tá, eu vou mandar agora. Pode passar no próximo, depois eu vou. Giovanni, Oi. pode fazer a sua parte, então, sua apresentação. Tá, eu vou tentar compartilhar. Tomara que não trave tudo, senhor. Bom, eu vou tentar. Vamos ver. Tá dando pra ver, senhor? Não. Ainda não, Giovanni. Agora chegou. Agora sim. Aí. Nossa, que bom que não travou. Tá. Eu vou começar. Uhum. Chegada aos portos americanos. Depois da longa viagem, que podia durar até 3 meses, os navios aportavam em diferentes locais da América. No Brasil, os portos mais importantes eram os do Rio de Janeiro, Salvador, Recife e São Luís. Nesses pontos, funcionava o mercado de escravos. Tratava-se, na maioria das vezes, um amplo galpão que alojavam os escravos. Acredita-se que por volta de 1549 tenham desembarcado os primeiros contingentes de africanos escravizados no Brasil. De João III concedeu autorização ao fim de cada colono. No desembarque de africanos, havia eles que chegavam em bom estado para serem aceitados pelo comércio e eram logo revendidos. E os com mau estado ficavam descansando até melhorarem para serem revendidos. Aí eu coloquei quantos africanos trabalhavam. Então, Estados Unidos, 450 mil africanos para o trabalho no plantio de algodão. Cuba, 779 mil africanos trabalhavam na produção açucareira. México, 600 mil africanos trabalhavam na produção de gado. República Dominicana, 750 mil africanos eram comercializados ao mundo inteiro. Era de lá. A República Dominicana, eles comercializavam os escravos para todos, para o mundo inteiro.
e Haiti, 770 mil africanos que eram destinados à produção de açúcar. Obrigado por vir até aqui. Ok, Giovanni. Nossa, pisou a parede bem agora, meu Deus. Guilherme, tá tudo bem aí? Sim, professor. Ótimo. Vamos lá, Guilherme. Aqui, ó, só para mostrar aqui, eu tô fazendo o caderno mesmo, tá? Ok, fica à vontade. Eles eram povos com um mercado escravo, que normalmente eram galpões sem ventilação, onde os escravos ficavam. No desembarque, alguns chegavam com saúde, mas outros chegavam muito debilitados, que até precisavam reabilitar sua saúde ficando em quarentena, para logo serem vendidos ou morrerem na espera. Mesmo depois de tanta violência, os africanos não se deixaram abater por todas as inconveniências e tentaram reinventar sua cultura nos países que foram enviados. Isso contribuiu para a criação de novas sociedades. Só isso. Professor, eu acho que agora eu consigo compartilhar. Então, vai lá, Giovana. Peraí. Não, ainda não. Tá falando que não tá dando problema, mas eu te enviei, senhor. Vê se chegou. Pelo e-mail. Pelo? E-mail. Ah, tô esperando aqui no WhatsApp. Aqui. Tá pronta, Giovana? Aham. Pode passar, senhor. Chegada aos portos americanos. Depois da longa viagem, que podia durar até 3 meses, os navios aportavam em diferentes locais da América. No Brasil, os portos mais importantes de escravizados eram os Rio de Janeiro, em Salvador, no Recife e em São Luís. Nesses portos funcionava o mercador de escravizados. Tratava-se, na maior das vezes, de um amplo galpão sem janela e sem ventilação, no qual os africanos ficavam alojados à espera de um comprador. Na corte do Rio de Janeiro, o mercador do Valongo era o mais famoso. Situação dos africanos. No desembarque, a situação dos africanos era sempre diversa. Havia aqueles que conseguiam chegar em condições aceitáveis para o comércio e eram logo revendidos, mas alguns chegavam tão desabilitados que precisavam restabelecer a saúde. Esses últimos ficavam em quarentena até se recuperarem para então serem vendidos nas lojas do Valongo. Outros morriam na longa espera no porto ou nos barracões. Resistência. As condições terríveis às quais eram submetidos os africanos não os impediram de resistir à escravidão. Ao desembarcarem na América, realizaram revoltas contra o escravismo, fundaram quilombos, preservaram e inventaram sua cultura e por muitos séculos lutaram pela liberdade e pela garantia de direitos iguais. Outras histórias. Enquanto inúmeros africanos eram desterrados e trazidos para a então colônia brasileira, muitos outros eram levados a outro destino, embora tivesse o mesmo fim, a escravidão. Cálculos efetuados pelo historiador David Eltis Richardson determinam que cerca de 11,2 milhões de africanos chegaram ao Novo Mundo entre 1502 e 1866. Em 32 mil viagens em navios negreiros que partiram da África e cruzaram o Oceano Atlântico, de total, 4,8 milhões desembarcaram no Brasil. E aí, para finalizar, eu coloquei algumas imagens. Ok.
Giovana, Giovanni, Guilherme, querem fazer mais alguma observação, algum comentário? Não, foi de boa. Não. Ótimo. Henrique, Oi, Não, já posso compartilhar? antes disso, você fará sozinho, fez em grupo? O meu grupo. Então, Eu, a Isabel e o Ian. beleza, só para eu saber. Vai lá. Vocês estão vendo? Sim, vocês estão vendo. Ainda não. Espera que ele chega. Pegou trânsito no meio do caminho. Agora vê. Sim? Beleza. Então aqui eu vou começar iniciando, né? Brasil colonial, a sociedade açucareira. Aí aqui eu vou ler, né, a explicação. Nesse trabalho, iremos abordar uma das bases da colonização portuguesa do Brasil, o cultivo em larga escala da cana-de-açúcar e a sua manufatura dos engenhos de cana para a produção do açúcar. Essa atividade econômica foi tão importante ao longo dos primeiros séculos da colonização que podemos até falar em uma sociedade açucareira. Ou seja, a forma como foi produzido o açúcar no Brasil influenciou nas relações sociais da época colonial em seus primeiros tempos. E agora a gente já vai para as perguntas da página 40. Então, Isabel, por favor. Antes de falarmos sobre a atividade açucareira, vamos retomar em que contexto Portugal resolveu colonizar o Brasil e como foi o início da colonização. Para isso, responda as questões. 1. Nos primeiros 30 anos após a chegada dos portugueses, em 1500 ao território, a ação portuguesa se limitou à extração de alguns produtos, como o pau-brasil. Por quais razões a ação portuguesa em sua colônia na América foi limitada? Resposta. Nos primeiros 30 anos, Portugal estava focado nas Índias Orientais em especiarias. A momento, Portugal não havia encontrado nada de grande que pudesse ser explorado nesses 30 primeiros anos, a não ser o pau-brasil. Devido a isso, esses 30 anos após o descobrimento do Brasil é chamado de Brasil pré-colonial. Pois. Ainda continua na página 40, tá, gente? Vai lá, Isabel. Quais foram as razões que motivaram Portugal a dar início à colonização efetiva no Brasil? Resposta. Portugal só começou a colonizar o Brasil em 1532, pois o comércio de especiarias com a Índia já não estava rendendo tanto lucro quanto antes. Então, Portugal teve que procurar outro meio de obter lucro fácil. A alternativa era o Brasil, onde descobriram o pau-brasil, a cana-de-açúcar e mais tarde o ouro e pedras preciosas. Com a decisão de iniciar o povoamento português no Brasil, surgiu também a necessidade de se estabelecer uma organização política. Em que consistiu inicialmente essa organização? Resposta. Constituiu em capitanias hereditárias governadas por capitães donatários. Os portugueses obtinham grandes lucros com a plantação de cana-de-açúcar. Como Portugal pretendia produzir açúcar no Brasil, transplantou para esse modelo de ocupação. Com a implantação das capitanias hereditárias, o Estado absolutista português dividiu a colônia em 15 lotes dados a 12 donatários, que deveriam desenvolver sua capitania com recursos próprios. Em troca, receberiam uma série de privilégios e assumiriam uma parceria do poder público. Professor, eu vou ler porque aí explica mais, mas se você quiser que eu fale alguma coisa, eu falo, se você perguntar. Então, economia açucareira. Atualmente, o Brasil ocupa o lugar de maior produtor mundial de açúcar. E esse não é dado novo.
Por volta de 1630, a capitania de Pernambuco já era considerada a região que mais produzia açúcar no mundo. A cana-de-açúcar não é uma planta típica da vegetação brasileira. Ela foi trazida para cá pelos primeiros colonizadores portugueses com a expedição de Martim Afonso de Souza, entre 1530 e 1532. De origem asiática, a cana-de-açúcar foi introduzida no Brasil para a produção de açúcar, produto raro na Europa, uma verdadeira especiaria. Vendido em pequenas quantidades, era recomendado como remédio ou considerado uma iguaria. Era tão apreciado que era oferecido como mimo aos nobres ou como presente para bodas de casamentos reais. Agora o Ian vai falar sobre os exercícios da página 42. Qual a procedência das mudas de cana-de-açúcar que chegaram ao Brasil no século XVI? Ela foi trazida pelos primeiros colonizadores portugueses, com a expedição de Martim Afonso de Souza, entre 1530 e 1532. Antes de ser cultivada no Brasil, em regiões do Atlântico, a cana-de-açúcar foi primeiro introduzida pelos conquistadores portugueses, em Cabo Verde, São Tomé e Príncipe Ilha da Madeira. No Brasil colônia, qual região se destacou na produção açucareira? A região Nordeste. No caso é Pernambuco. Vou passar agora. Isso daqui eu também vou falar. O cultivo de cana-de-açúcar e o mercantilismo. A cana-de-açúcar era cultivada em larga escala pelos colonos. O açúcar era vendido prioritariamente para comerciantes portugueses. Dentro da lógica mercantilista, o objetivo da coroa portuguesa ao introduzir da cana-de-açúcar no Brasil era que seu principal produto, o açúcar, gerasse grandes lucros a Portugal. Os portugueses já tinham experiência com a introdução desse cultivo em outras colônias suas no litoral africano. No Brasil, a cana-de-açúcar foi cultivada inicialmente na capitania de São Vicente, atual estado de São Paulo. No entanto, teve seu melhor desenvolvimento nas capitanias de Pernambuco e Bahia, nas quais o solo massapé e o clima quente e úmido eram propícios a ela. E por último, os últimos exercícios. Se quiser ler aí, Ian, os interpretando documentos. Interpretando documentos. Por diferentes motivos, a base da colonização não pode ser nem o pau-brasil, que proporcionou um lucro ínfimo, não mais de 5% da receita portuguesa, nem na mineração, que não pode se desenvolver-se por não terem sido encontrados metais preciosos aqui no século XVI, pelo menos em quantidades apreciáveis. Além disso, dentro da visão mercantilista da época, a não ser que o Brasil fosse mantido no nível estagnado de colônia de povoamento, não haveria sentido investir nele, administrando ou defendendo de invasores, se não houvesse possibilidade de extrair da terra alguma riqueza significativa, capaz também de atrair povoadores do velho mundo. Essa riqueza trazida de fora veio a ser a cana-de-açúcar. Por último, os últimos exercícios da página 42 ainda. Por que a extinção do pau-brasil não foi motivadora do povoamento Brasil-colônia pelos portugueses? Porque o pau-brasil não era uma fonte de renda tão lucrável quanto a cana-de-açúcar. Quais foram os motivos que levaram Portugal a optar pelo açúcar? Os motivos que levaram Portugal a optarem pela cana foram experiência anterior no cultivo, alta lucratividade, e o açúcar era considerado uma especiaria fina na Europa,
e por isso altamente E lucrativa. por último, basicamente o capítulo fala sobre quanto a cana-de-açúcar rentável e ainda importante ao mercado, mais ou menos. E, professor, outra coisa, eu só li eu acho que ficaria mais explicativo as pessoas entender mais. Porque, sei lá, eu acho que ler, assim, aprender com essas palavras do livro didático, eu acho que é melhor. Então, eu escolhi ler. Mas se você quiser Ok. perguntar alguma coisa... Não, perguntar por hora não. Só quero saber se tem mais alguma coisa para dizer. Grupo? Não. Não? Não, nenhum comentário? Ok, então. Vamos seguir. João Felipe, Peraí. você fez sozinho, fez em grupo? Como que foi? É da página 43 a 46, né? Peraí. Ô, João, Oi. você fez sozinho? Sim. Isso. Ok, vai lá. Você vai compartilhar o tela, alguma coisa? Vou falar só aqui do PowerPoint que eu fiz, mais ou menos, tá meio ruim. Tá Eu vou ser bom. só para eu dar uma... eu vou falar sobre engenho. Engenho é uma grande propriedade agrícola que cultivava a cana-de-açúcar no Brasil e era constituído basicamente por dois grandes setores: o agrícola, formado pelos canaviais, e o de beneficiamento, a Casa do Engenho, onde a cana-de-açúcar era transformada em açúcar e aguardente. Peraí. Agora eu vou falar da Sociedade Açucareira. Denominamos a Sociedade Açucareira aquela referente ao ciclo do açúcar na história do Brasil. Esta sociedade se desenvolveu principalmente na área litorânea do Nordeste brasileiro, regiões produtoras de açúcar, entre os séculos XVI e XVII. As principais características da sociedade açucareira: sociedade composta basicamente por três grupos sociais: senhores de engenho, aristocracia, homens livres e escravos; sociedade patriarcal, poder concentrado nas mãos dos homens, principalmente dos senhores de engenho, que controlavam e denominavam a vida dos filhos, esposa e funcionários. Uso nos trabalhos pesados do engenho de açúcar, de mão de obra escrava de origem africana. Os escravos eram comercializados como mercadorias e sofriam com as péssimas condições de vida oferecidas por seus proprietários. Posição social determinada pela posse de terras, escravos e poder político. Divisão social, grupos sociais. Senhores de engenho possuíam um poder familiar, político e econômico. A casa grande, a habitação dos senhores de engenho e sua família, era o centro deste poder. Este grupo social tinha forte influência nas câmaras municipais, principalmente do poder político das cidades na época colonial. Homens livres eram em sua maioria funcionários assalariados do engenho, capatazes, por exemplo, proprietários de terras sem engenho, artesãos agregados e funcionários públicos. Escravos formavam a base dos trabalhadores de engenho de açúcar. Tinha como origem o continente africano, sendo comercializados no Brasil. Era o grupo mais numeroso da sociedade açucareira. Em função das péssimas condições em que viviam, dos castigos físicos e da ausência de liberdade, possuíam baixa expectativa de vida, no máximo até 35, 40 anos. Resistiram à escravidão através de revoltas e fugas para a formação dos quilombos. Crise da sociedade açucareira. A desestruturação deste modelo social começou com a crise da economia açucareira, ou seja, com as concorrências holandesas no comércio do açúcar mundial, no final do século XVII. No século XVIII, com o início do ciclo do ouro, a região das Minas se transformou no principal centro de desenvolvimento econômico do Brasil. Um novo modelo social mais dinâmico passou a vigorar.
porém várias características da sociedade açucareira permaneceram ainda por muito tempo no Nordeste. Agora acabou. Ok. Mais alguma observação, João? Não. Júlia? Oi, senhor. Então, eu vou ter que apresentar meu PowerPoint aqui. Sim, é Ele tá bom. muito ruim. É legal. Aí é com você. Ai, se eu não vou apresentar não, porque ele tá muito ruim. Mas deve ver se minha tela trava quando eu saio do Zoom. Trava, Ela senhor? fica tipo câmera desligada. Ah, tudo bem, senhor? Tudo bem o quê, gente? Ficar com a câmera assim? Não, deixa a câmera ligada, vai. Ou compartilha a Mas sua como que eu tela. vou ler? O negócio tá ali, senhor. Então compartilhe, ué. Tá, peraí. Se eu conseguir compartilhar, pera. Foi esse aqui, eu acho. Pera. Chegou. É esse aí. Tá, Vai tem lá. um de história. José Benito, páginas 43 a 46. O engenho, as instalações de uma fazenda açucareira são as áreas de cultivo, a casa do engenho, a casa grande e a senzala. A mão de obra, em sua maioria, é formada pelos escravizados africanos e por alguns indígenas. A vigilância do trabalho dos escravizados eram os feitores que ficavam olhando eles lá para ver se estava trabalhando certo. Tá? A fabricação do açúcar são os mestres do açúcar e sustento do engenho são pequenas lavouras de subsistência cuidadas por trabalhadores livres que moravam dentro do engenho em lugares próximos. E Sociedade Açucareira do Brasil Colonial, que é o senhor do engenho e sua família, trabalhadores livres e escravizados. Acabou. É isso. Bye, senhor. Tudo bem. Laura? Oi, senhor. Oi. Eu vou apresentar sozinha. Calma aí. É isso? Ah, tá. Deixa eu colocar desde o começo, senhor. Aqui. Brasil Colonial, a Sociedade Açucareira. No início dos tempos... Calma, Laura, que tá carregando. Aí, carregou. Pronto, pode falar. Posso começar? No início da colonização, os engenhos se apresentavam como algumas construções rodeadas por mata nativa. Ao longo do tempo, foram se transformando em grandes complexos com muitas construções e imensas lavouras de cana-de-açúcar. O engenho, a lavoura e as construções ficavam dispostos num grande latifúndio. O proprietário desse complexo era denominado senhor de engenho. Os trabalhadores escravizados trabalhavam na lavoura, no corte e na moagem da cana-de-açúcar e também na caldeira, onde aqueciam o caldo de cana até que ele engrossasse. O processo de fabricação de cana era coordenado por profissionais que tinham conhecimento técnico sobre o preparo desse produto. Eram trabalhadores livres, remunerados e conhecidos como mestres do açúcar. Então, senhor, os que trabalhavam na fabricação eram os profissionais que tinham conhecimento técnico sobre o preparo desse produto. Porque pode dar alguma coisa lá e eles consigam fazer. E se um não sabe, ele pode acabar estragando o processo do caldo de cana. Ele pode acabar estragando esse processo. Sim.
Aqui tem uma imagem sobre a família do senhor. É a família do mestre, ou chamado senhor do engenho. Essa é a família dele. Ele é baseado não só por filhos ou por mulheres, sabe? Não é baseado só por filhos, mulher e marido. Não, eles também têm tios, avós, sobrinhos, sobrinhas e assim por diante. Não é só baseado em uma família pequena, mas sim uma família grande. A sociedade açucareira. No engenho, formou-se uma cidade dividida em estratos sociais, bem definidos e com pouca mobilidade social. Eram integrantes dessa sociedade senhores escravizados e trabalhadores livres, esses em menor quantidade. Era raro um trabalhador livre chegar à condição de senhor de engenho. Além disso, dificilmente o escravizado conquistava a sua liberdade. O senhor de engenho e sua família compunham o topo da sociedade colonial. Ele era o proprietário das terras, das plantações, das construções e dos trabalhadores escravizados. Por ser o maior representante de uma sociedade caracterizada pela estrutura patriarcal, todos os que estavam à sua volta lhe deviam obrigações e obediências. Os escravizados levados para os engenhos após iniciarem o trabalho no canival viviam em média até 8 anos, pois o trabalho era muito estafante e as condições climáticas propiciavam o esgotamento físico precoce. Embora a maior parte dos escravizados trabalhasse nos engenhos de açúcar nos primeiros séculos do Brasil colonial, com o passar do tempo, assumiram outras funções. Além dos engenhos, foram trabalhar nas minas de ouro e nas cidades, desempenhando diferentes tipos de trabalhadores. Aqui. Entre os que trabalhavam e viviam nos engenhos ou nas suas proximidades, havia os feitores, os capitães do mato, os técnicos empregados no fabrico de açúcar e os rosteiros que plantavam artigos de subsistência. Nas cidades existiam os artesãos, alfaiates, sapateiros, ferreiros, as parteiras, os soldados e os pequenos comerciantes. Aqui, senhor, tem uma foto falando sobre os locais em que eles trabalhavam. O número 1 é a Casa Grande, o número 2 é a Capela, o 3 é a Senzala, o 4 é a Roda d'Água, o 5 é a Moenda, o 6, Fornalha, o 7, Caldeira, o 8, Purgar, o 9... Lá em cima. Ah, tá. 9 era o Eito Roça, ou Roça. O 10 era Morada, Trabalhadores Livres. O 11 era o Canavial. O 12 era a Roça dos Escravos. O 13, transporte de cana. O 14, transporte de lenha para fornalha. Aqui tem a sociedade açucareira. Aqui essa daqui é a família, como eu tinha dito, e aqui são os escravizados levando o senhor. Então, na sociedade açucareira... Peraí, voltei. Na sociedade açucareira, tinha os senhores, os escravos, os patriarcalismos e o ruralismo. Daí tem uma foto dos escravizados trabalhando. Ok. Isso aí, Laura, obrigado.
Lavínia. Eba. E chegou a sua vez, vai lá. Com essa animação toda. Tá. Vai, pera, peguei até o fone. Eu só vou falar mesmo. Quê? Eu só vou falar mesmo. Tá bom. Eu vou falar da página 48 e 49 das vilas e cidades. Como a gente viu no capítulo 10, os primeiros núcleos de povoamento português no Brasil ocorreram próximo ao litoral. Isso não se deu apenas em virtude dos tratados de Tordesilhas, porque o próprio governo português dificultava a interiorização de grupos de colonizadores. Então, eles criaram leis que exigiam a autorização do governo geral para que os indivíduos adentrassem no território colonial. Para quem não sabe, adentrassem é para eles entrassem no território colonial. Os principais motivos eram fortalecer o povoamento do litoral para disputar as invasões de franceses, ingleses e holandeses. Entre o litoral e o interior, nas proximidades dos engenhos, foram criando algumas casinhas lá que foram se juntando e criando as vilas. Normalmente elas surgiam em terrenos irregulares, com ruas estreitas, sem saneamento básico. Então o lixo ele descia todinho na rua. Era uma sujeira. Os centros dela eram as igrejas, onde partiam as ruas em torno das quais se organizava o aglomerado urbano. As vilas e as cidades estavam localizadas próximas aos portos, mantinham perto destes mercados de venda de escravizados. Na parte central da vila, que normalmente era mais alta, além da igreja, ficava a Câmara Municipal, a sede administrativa local que abrigava os vereadores eleitos pelos homens bons, ou ouvidores e demais funcionários nomeados por Portugal. A administração da vila ficava sob a responsabilidade do presidente da Câmara. As casas eram inicialmente construídas com adobe e madeira. Para quem não sabe, adobe é um bloco de argila que era secado no sol. As pessoas que tinham melhores condições financeiras passaram a construir casas de alvenaria com jardim, quintal e vários cômodos para ter uma acomodação melhor. Mas mesmo tendo um custo alto as coisas, eles compravam só o que era necessário. Tipo assim, a gente tem geladeira, tem sofá, tem custo, tudo eles só tinham cama, cadeira, mesa, essas coisas assim que era mais necessário. E o comércio interno era que as vilas concentravam um número considerável de pequenos comércios e oficinas que ocupavam as ruas próximas à praça central. Costureiras, sapateiros, açougueiros, eles ofereciam seu serviço. Também tinha algumas lojas que vendiam os produtos vindos da Europa. Havia necessidade de estabelecer um comércio interno que possibilitasse a vida dos colonos, mas que não ameaçasse o monopólio português sobre o comércio da colônia. Por isso, a produção de tecidos e outros produtos manufaturados era proibida na colônia, exceto os tecidos rústicos de algodão que eram usados nos vestiários dos escravos e os demais tecidos vinham da metrópole. O comércio, então, limitava-se essencialmente aos produtos voltados para a alimentação. O comércio de gado bovino contribuiu para o alargamento das fronteiras coloniais e gerou emprego para muitos que se ocupavam dos ofícios de vaqueiro, curtidor de couro, sapateiro e açougueiro. A comercialização de trabalhadores escravizados era mais uma das facetas do comércio interno da colônia. Os africanos eram desembarcados nos portos e deixados por algum tempo em barracões para que recuperassem o peso e curassem as feridas e demais sequelas oriundas da travessia. Isso é porque eles ficavam muito tempo viajando, então eles ficavam com
fome e eles também tinham machucados que as pessoas batiam neles. E quando eles estavam com o estado físico melhor, eles eram levados ao mercado, onde a mão de obra deles seria comprada. E alguns escravizados permaneciam nas vilas e nas cidades. Entretanto, a maioria era levada para o trabalho nos engenhos. É isso. Ok. Lívia, Nossa, falei muito em pouco tempo. Ai, tô até me sentindo assim. Ô, Sor, compartilha pra mim, por favor. Te mandei no e-mail. ok. Só para avisar, Te mandei no e-mail da minha mãe, tá? nosso tempo já está chegando ao fim, mas é extremamente importante que concluamos as apresentações. Então, eu teria que ficar aqui para ouvir a galera que ainda falta. Lívia, você me enviou onde? No e-mail da minha mãe, Marcelo. Qual é? Ah, achei. Marcela. Professor, Pois não? quem já apresentou pode sair. Eu aconselho ficar para pegar o conteúdo, mas nosso horário, como eu disse, já Tá passando uma pergunta? chegou. Lívia, você está pronta? Tá passando uma pergunta rapidinho. Pode, ô Lavínia. Então, a Ana tinha falado que os primeiros escravos foram os brancos europeus, não foi? O que fez eles mudarem de ideia para querer os africanos? No caso é porque, acho, não sei também direito por que eles fizeram isso, mas eu acho que compensava. É porque eles não queriam pagar? Sei lá, eles já estavam lá na África mesmo. Talvez os outros povos eram mais população, então tinha mais escravos. Na minha opinião, acho que é por causa de racismo, eu acho. Eu não acho, não. Pessoas, nós temos... Essa é uma pergunta bem interessante. Tem umas respostas que fazem um pouco de sentido, que vocês já começaram aí a dizer, mas eu preciso seguir aqui com as apresentações. Depois retomamos esses aspectos. Vamos lá, Lívia. Pode pular, Sor. Tá. Vilas e cidades. As vilas e cidades foram construídas por causa do Tratado de Tordesilhas, aquele que estudamos em geografia. O governo português criou essa lei para dificultar as invasões dos franceses, dos holandeses e dos ingleses também. Muitas vilas foram criadas em terrenos irregulares, suas estreitas e sem saneamento básico. As vilas e cidades que se localizavam perto dos portos tinham uma venda de escravos. Que se vendiam escravos lá. No centro das vilas ficavam as coisas de maior necessidade, como a câmara municipal e outras coisas. E aqui tem uma foto aí. Agora pode passar. Pode passar. As casas eram feitas de bloco de argila e madeira. Quem tinha mais dinheiro fazia jardins, quintais, etc. Esse é o planejamento de uma casa de... Pode passar. Agora, sobre o comércio interno, Portugal exportava muitas riquezas para a metrópole, então eles precisavam de um comércio interno. E também é importante falar que o comércio limitava os produtos alimentícios. Então, não podia... Pronto, acabou. Eu resumi bastante. Ok. A Maria Eduarda não veio. Otávio. Graças a Deus. Graças a Deus. Finalmente. Próxima vez, Otávio, eu inverto. Sir, você consegue compartilhar pra gente? Vocês farão juntos? Vocês fizeram juntos, Sim. é isso? Então, fui eu e o Otávio e a Petra fez sozinha, porque a gente tinha... porque a gente tinha feito um combinado que era até um horário, só que depois eu ia... Que eu que fiz o PowerPoint, né? Eu ia sair depois e aí eles a Pietra não fez até o horário, aí eu fiz a parte dela. Aí ela falou que fazia sozinha, não sei se ela fez, né? Ela não veio hoje.
professor. Vocês estão... Oi, quem está falando? Já pode sair, porque tem um pessoal saindo aí. Na verdade, foi o que eu disse. O horário de aula já deu. Se eu fosse vocês, eu ficava para acompanhar o conteúdo. Eu já vou finalizar aqui com o Otávio e com o Tiago. Bom, meninos, fiquem à vontade. Tá, pode passar desse daí, senhor. Isso aí. Os eventos religiosos eram os principais momentos de encontro das populações nas vilas e nas cidades do Brasil colônia. Batizados, casamentos e funerais reuniam comunidades no meio urbano e também nos engenhos. Além de festas e eventos religiosos de origem católica, ocorriam festas não religiosas ou de religiões de matriz africana, ou mesmo festas mundanas não religiosas. Consistia de uma procissão formada por músicos e cantores que carregavam uma bandeira com a representação de uma pomba, simbolizando o Espírito Santo, e que iam de domicílio em domicílio, coletando doações para a festa. Palanques e quermesses eram organizados e um rei simbólico era escolhido para representar o rei português, e que tinha autoridade de libertar presos em algumas regiões do Brasil. Produção de açúcar em Barbados. Ao longo do século XVI e XVII, a produção açucareira se consolidou como uma das primeiras atividades econômicas da América Portuguesa. Mas não foram só os portugueses que investiram na produção de açúcar como forma de obtenção de lucro. Holandeses e ingleses, ao longo do século XVII, também desenvolveram o cultivo em suas colônias. Uma delas foi na ilha de Barbados, localizada no Caribe, na América Central. Em um contexto marcado pela rápida expansão do seu comércio marítimo, a Inglaterra passou a investir na colonização de territórios além do mar. Gravura do naturalista Edward Everett, representado a produção de açúcar nas Índias Ocidentais do século XVIII. O nome Índias Ocidentais, que faz parte do título da obra, era uma antiga designação para a América. No 51, no fim do século XVII, a produção de cana destinada unicamente ao cultivo do açúcar superou a produção do rum e se tornou a principal atividade econômica de Barbados. Inicialmente, essa produção foi tocada pelos próprios colonos de origem europeia, mas no fim do século XVII, a principal mão de obra empregada era de escravizados africanos, traficados por negociantes ingleses. Na época colonial, a ilha de Barbados, com seus 430 km² de extensão territorial, tornou-se um dos grandes centros mundiais de produção de açúcar. Ok, mais algum comentário? Ótimo. Então, pessoas, obrigado e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.